Imagina você estar com a sua bebê de 4 meses no colo e decidir, vamos mudar de país? Parece loucura, né? Pois foi exatamente isso que eu fiz. E o que eu não esperava era descobrir que ser mãe longe de casa seria muito mais desafiador do que qualquer manual de maternidade ensina. Hoje eu quero conversar sobre uma travessia dentro da travessia, a de ser mãe imigrante. Bem-vinda ao Mães em Travessia. Eu sou Juliana Mazzi e o episódio de hoje é Maternidade e Imigração, o duplo desafio. E se você é mãe imigrante, se não tem mais os seus pais, se você mudou de cidade depois de ter filhos, ou se simplesmente se sente distante das pessoas que te conheciam antes da maternidade, este episódio é para você. Porque ser mãe longe de casa é uma das travessias mais difíceis da vida. E olha, só quem vive entende. A Camille tinha 4 meses quando a gente decidiu nos mudar do Brasil para Portugal. Eu lembro de abrir o Trello e criar uma lista, mudança para Portugal. Vistos, documentos dos cachorros, temos 2. Casa, trabalho, enfim, as burocracias que exigem uma mudança de vida desse tamanho. Eu lembro que eu calculei que a gente precisaria de uns 6 meses para organizar tudo. Tínhamos uma reserva de emergência, vacinas da Camille, veterinário para os cachorros, documentos traduzidos, tinha que vender nossas coisas todas. Mas sabe o que não estava nessa lista? Que eu esqueci completamente? Como é que eu ia lidar emocionalmente com ser mãe num lugar onde ninguém me conhecia? Onde eu teria que começar tudo do zero, literalmente. No Brasil, mesmo sobrecarregado, eu tinha aquela rede de apoio. A diarista que vinha 2 vezes na semana, meus cachorros iam semanalmente para uma creche, a lavanderia buscava a roupa em casa, eu tinha uma amigona do trabalho que me ajudou muito na volta da licença. E quando eu cheguei em Portugal, o que eu era, Eu era apenas uma imigrante brasileira e a mãe de um bebê de menos de 1 ano. Para mim, naquela época que eu já estava lutando para me encontrar na maternidade, foi como perder mais uma camada da minha identidade. Só que o pior, a gente não tem o menor controle da vida, E foi aí que a vida mesmo me pregou uma peça. Porque por mais planejada que tenha sido a nossa mudança, em Portugal deu tudo, mas tudo errado. E aí, em menos de 3 meses, a gente resolveu mudar de país de novo. E viemos parar aqui, na Itália. Foram 2 mudanças radicais em 3 meses. E quando você tem um bebê com menos de 1 ano, 3 meses é praticamente uma vida inteira. E aí ser mãe imigrante traz desafios que mães no seu país de origem acho que nem imaginam. E eu não tô falando só da saudade. Primeiro, que você não tem uma referência maternal por perto. Tudo bem que no meu caso específico, infelizmente, a minha mãe já tinha falecido, antes mesmo de eu me mudar pra cá. Então, quando a Camille ficou doente, ou quando eu tinha dúvidas, quando eu só precisava ouvir você está fazendo um bom trabalho, não tinha ninguém. Segundo, é que você precisa aprender a ser mãe seguindo regras de outro país. E aí é uma loucura, porque tem um sistema de saúde diferente, as recomendações pediátricas são diferentes, as vacinas são diferentes, tem um código cultural completamente diferente. E eu passei por isso por 2 vezes em 3 meses. Primeiro em Portugal, que quando a gente chegou eu tive que aprender isso tudo rapidamente. E depois de novo, aqui na Itália. E aí um terceiro ponto é que você fica constantemente dividido entre 2 culturas. E no meu caso foram 3 de novo, porque todo o meu planejamento, eu sou virginiana, então todo o meu planejamento estava organizado para Portugal. A minha mentalidade estava voltada para Portugal. Era um país que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado, que eu falava o mesmo idioma. Na minha cabeça, Portugal estava organizado, E aí mudar para a Itália foi jogar toda a minha mentalidade, todo o meu emocional, todo o meu planejamento de Portugal no lixo, para mergulhar num universo completamente desconhecido. E o meu marido, ele estava vivendo o mesmo furacão que eu. Então ele era a única pessoa que entendia o peso dessa travessia. Mas nem ele percebia o tamanho da transformação interna que eu estava vivendo, porque ele também estava em transformação interna. E as amigas do Brasil, elas sabiam quem eu era, mas não compreendiam os desafios daqui. E as pessoas daqui viam a realidade atual, mas não conhecem a minha história. Então é uma coisa muito maluca. É como se eu fosse uma pessoa partida no meio. Então eu preciso aprender a ser mãe, ser mulher, ser profissional, com essa sensação de não estar inteira em lugar nenhum. E teve um dia que marcou muito essa trajetória, que vai ficar na minha memória pro resto da vida. A gente chegou na Itália no fim do inverno, estava ainda nevando.
Então a primeira casa que a gente ficou, ela estava sem água e sem gás, porque a imobiliária esqueceu de pedir a ligação antes da nossa chegada. A gente teve que se banhar numa kitnet emprestada a 500 metros de distância. Não era longe, mas era frio. Chovia. E era a casa de uma estudante. Então estávamos lá, uma família inteira quarentona, se espremendo numa kitnet velha aqui na Itália. E aí a calefação da kitnet também nem sempre funcionava. Então estava muito frio para dar banho de chuveiro numa bebê. E além da calefação não funcionar, às vezes a água também não esquentava o suficiente. Então eu lembro de deixar a Camille dias sem banho. E aí eu tava lá, numa kitnet gelada, tentando cuidar dela e pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Eu tirei a minha filha do Brasil pra isso? Naquela noite eu chorei, acho que foi a primeira que eu chorei muito depois que eu me mudei no Brasil. De medo e de solidão. Eu percebi que eu tinha escolhido um caminho onde nos momentos mais difíceis da maternidade eu estaria sozinha. E aí depois que o tempo vai passando, eu comecei a entender que ser mãe imigrante significa aprender a ser sua própria rede de apoio. E eu já vinha nesse processo pelo próprio luto materno, porque eu perdi a minha mãe hoje há 7 anos atrás, né? Então eu já percebi essa transformação de que eu acabo me tornando a filha que pede conselho ao mesmo tempo em que eu sou a mãe experiente que dá conselho. E aí eu comecei a anotar tudo, assim, nos meus blocos de nota do celular, né? As dúvidas, as descobertas, os medos, as pequenas vitórias. Porque eu fui percebendo que no meio desse furacão todo, estava sendo construído algo novo. Uma forma única de eu ser mãe. Misturando um pouco do que eu trouxe do Brasil com o que eu estava aprendendo aqui nessa nova realidade. E agora, passado quase 2 anos, sabe o que eu descobri? Que essa mistura, mesmo sendo a mistura mais difícil que eu já vivenciei na minha vida, tá criando alguma coisa bonita, tá criando a travessia, que é só minha. E eu não quero aqui nesse canal romantizar nada disso, muito pelo contrário, é muito difícil. Mas eu preciso contar também que a gente aprende muita coisa bacana, é uma transformação interna mesmo. E as primeiras coisas que eu aprendi foi que você desenvolve uma independência maternal gigante. Cada decisão dessa fortalece a minha autoconfiança como mãe. A segunda coisa é que você constrói laços profundos com pessoas que você escolhe. Tem amizade aqui que é uma coisa muito louca, que vira família. E você percebe, eu acho que uma das coisas mais incríveis dessa travessia é que você oferece à sua filha uma visão de mundo que talvez ela não teria. A Camille tá vendo desde cedo que existem jeitos diferentes de viver e de ser família. Ela já está aprendendo um novo idioma, ela já fala em 2 línguas com quase 3 anos de idade. E aí a maior descoberta tem sido esta, que ser mãe imigrante não é perder uma identidade, mas é expandi-la. É se tornar uma versão mais rica, mais complexa, mais forte. O processo é árduo, leva tempo, mas parece que tá valendo a pena. E tem dias ainda que, óbvio, bate uma saudade imensa do Brasil, né? Da comida, da cultura, das comodidades que o Brasil oferece. Mas tem dias que, graças à ausência disso, eu sinto um orgulho imenso da coragem que eu tive de dar à minha filha uma vida com mais possibilidades, com mais riqueza cultural. E se você também é uma mãe longe de casa, eu quero que você saiba, a sua jornada importa. Suas dificuldades são reais e sua coragem ela é inspiradora. Na próxima semana eu vou falar sobre a culpa materna, principalmente aquela que aparece quando você sabe tudo sobre educação, mas mesmo assim se sente muito perdida. Porque uma coisa é teoria e outra é viver na prática. Mas hoje eu quero te ouvir. Qual é o maior desafio como mãe longe da sua rede de apoio? Do que você sente mais falta? E como é que você faz para dar conta de tudo isso? Compartilha aqui comigo nos comentários e nos dê também suas dicas. E lembre-se, escolher um caminho diferente para criar seus filhos não é só corajoso. É um presente que você dá para eles e para você mesma. Até a próxima conversa e lembra, tá? Você é mais forte do que imagina.